Olá, pessoal, vamos chegando. Vou convidar aqui o professor Leandro Antunes, já deve estar entrando aqui. Hoje uma live, sexualidade na infância. Cadê o professor Leandro? Deve estar chegando já. Coisa boa, quanta gente aqui nessa live. Vamos ver, não tô achando. Professor Leandro chegou aqui. Olá, pessoal. Quanta gente, que coisa boa. Professor Cheguei. Gabriela. Olá, professor Leandro. Estamos aqui Olá, agora. professora Grazi. Tudo bem? Muita Tudo, um gente pouco de tudo. chegando, muitas pessoas da área da educação. Que coisa boa, orientando meus filhos. Ai, gente, coisa boa. Estou até A emocionada, gente, né? Porque sim, primeira live, né? a primeira live a gente nunca esquece. É, Vamos só dar um tempinho para o pessoal ir o chegando. pessoal tá entrando, isso. Professora Andréia, Rafaela Campos, eu acho que deve ser. A É, minha, Carol, querida, que me ajudou um monte na divulgação da live. aos alunos da pedagogia do SJ também, Luana. Coisa boa! Que bom! Gente, é uma emoção estar aqui junto com o Leandro, meu ex-aluno do SJ. O pessoal do SJ ficou muito feliz, para quem não conhece, né? O SJ é o Sim, Centro Universitário Municipal de São José, que eu tive a honra de fazer parte do quadro docente há 2 anos atrás. E foi maravilhoso e a oportunidade de ter conhecido, né, o Leandro. E hoje é um sim. estudioso da área da sexualidade, ele vai falar um pouquinho disso depois. Então, vou fazer as apresentações, né? Então, eu sou Graziela Halp, doutora em educação, psicopedagoga clínica, pedagoga, com muito orgulho, e há mais de 20 anos me interessei pela área da sexualidade. Bom, a área é essa que começou muito cedo na minha vida, porque eu fui uma mãe adolescente, né? Engravidei aos 16 anos, tive meu primeiro filho que está aqui me assistindo aos 17 anos, então não foi nada fácil, ele sabe disso. Perdi a minha mãe aos 13 anos, então me faltou, né, uma parte dessa orientação. Meu pai ficou com 3 filhos pequenos. E assim foi despertando esse interesse pela área da sexualidade e até hoje, né, não consegui me desvencilhar dela, de tanto que eu tô sentindo uns ruídos assim, vocês estão. Tá ruim a conexão? Tá perfeito. Não, tá bom. É normal. É É? Ah, normal. isso, vai orientando aqui a marinheira de primeira viagem. É bem tranquilo. Ai, que bom. Então, hoje sou pesquisadora, né, científica da UDESC, também da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UDESC é aqui de Santa Catarina, Florianópolis, é a Universidade do Estado de Santa Catarina, como eu falei, da qual eu sou egressa, e que tive na minha graduação a disciplina obrigatória de educação sexual. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Então, a UDESC ela sai na frente há muito tempo, né? Com essa disciplina obrigatória, fazendo com que a gente repense e ressignifique muito da nossa prática. Sim. E eu gostaria, eu vou deixar assim para o Leandro se apresentar logo a seguir, ou tu queres se apresentar já? Eu acho que tu poderia se apresentar, Leandro, e aí Posso? depois a gente continua. Por favor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou graduado em pedagogia, sou pedagogo. Atualmente sou professor da Rede Municipal de Florianópolis, atuo com a educação infantil. É um grande desafio também por ser um homem na educação infantil, que ainda existem muitas barreiras em cima disso, né, de aceitações.
sou pós-graduando, né, em gênero e sexualidade, né, e tive a honra de receber o convite pela professora Grazi para a gente estar dialogando sobre a questão da sexualidade na infância, né, que é algo muito importante ainda a ser discutido. É isso E a mesmo. carreira e a carreira é pequena, estou começando agora, então tem bastante caminho ainda pela frente. Recém-formado, né, Leandro? E estou informado. É isso aí, mas já tem muita bagagem. Leandro sempre dei aula para ele na terceira fase, sempre muito participativo, muito curioso e sempre demonstrou interesse pela área da sexualidade. Inclusive fiz parte, né, da banca dele de TCC E, e foi uma honra. isso, É sempre uma honra estar foi. contigo, querido. O aprendizado aqui é mútuo. Então vamos lá, gente. Falar de sexualidade é uma coisa fantástica. É fantástico E a porque a sexualidade é tudo que envolve o ser humano. Como eu me insiro no mundo, como eu estou no mundo e com o mundo, como eu me relaciono com as pessoas. Está ligado com a nossa identificação, com a nossa personalidade, a forma como nós nos relacionamos com os outros e conosco mesmo, né? sim. E o sexo é uma outra parte. É o que causa muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Quando a gente fala, vamos falar de sexualidade, acham que nós vamos falar de sexo. Então, quem já assistiu algum vídeo meu, que eu também estou iniciando nessa coisa do Instagram, né? Comecei a colocar uns vídeos ali bem, como é que eu vou te dizer, bem simples, assim, né? Tem muitas coisas, Sim. né? Porque Bem realmente explicativos. eu estou me ressignificando, né, com as práticas e essa coisa do trabalho remoto, né, estudo remoto, então eu estou fazendo, então a gente vai, né, com a necessidade e com a oportunidade que essa pandemia está nos dando, né? Se tem alguma coisa boa, está relacionado com essa ressignificação das nossas práticas, né, atitudes e valores. Então, o sexo é uma parte biológica, né? A nossa parte biológica, né? Que está relacionada ao nosso órgão genital, pênis ou vulva. Sim. Vou reprisar aqui que a vulva é o órgão sexual da mulher, não é vagina, gente. Como já se viu em muitos lugares e ainda se vê ou se ouve, né? Então, a vagina é uma parte da vulva e a vulva é o órgão sexual da mulher. Então, e também a palavra sexo também está relacionada com o ato sexual, né? Vou fazer um sexo gostoso, fiz um sexo gostoso, né? Está relacionado no senso comum também com essa prática. Mas quando nós Esse uma falamos, vez antes. exatamente, quando a gente fala na questão da sexualidade, né, a educação sexual que envolve a sexualidade, o sexo vai entrar sim, mas vai entrar de acordo com a idade da criança, né, para adolescente, para o adulto, né, então é completamente diferente. Então vamos entender assim, sexualidade é tudo que envolve o ser humano. Sexo é apenas uma parte dela, é uma parte muito importante, mas é uma parte pequena. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre desenhei no quadro assim uma coisa, uma bola gigante. Gente, isso aqui é sexualidade, é tudo. E fazia uma bola pequenininha, mostrando que essa parte aqui é o sexo. É importante sim, mas é só uma parte pequena. Então vamos lá. Quando a gente fala em sexualidade, na infância, né? O que nos remete? Sexualidade na infância. Gente, a professora Graziela vai falar sobre sexo na infância? Não, a professora não vai falar sobre isso. Inclusive, ontem nós recebemos, né, Leandro, uma Sim. mensagem na nossa postagem dizendo, olha, o estado de Santa Catarina está ficando pervertido. Né? O professor Leandro vai trabalhar teoria e prática na infância. Associando, né? Associando, exatamente. Só que quando a gente fala em teoria e prática, na educação, é teoria e prática educativa. Não é prática do ato sexual. Até porque não há prática do ato sexual dentro de uma educação sexual emancipatória, uma educação sexual intencional, formal, né? Como a gente chama, aquela que nós vamos parar para falar.
Bom, já que a gente já viu a diferença do que é sexo e sexualidade, não é? E aí falar um pouquinho do trabalho da educação sexual, então assim, não sei se vocês sabem, mas eu gostaria de colocar que a grande dificuldade da inserção da educação sexual, e o Leandro deve saber, porque já deve estar sentindo na prática, né, Leandro? A grande dificuldade da educação sexual nas instituições de ensino, em especial na educação infantil, relacionado com a falta de entendimento desses dois conceitos, sexo e sexualidade, né? Então, há uma confusão aí muito grande. Agora, nós precisamos nos culpar por isso? Vamos parar assim, ó, nós temos agora quase 40 participantes aqui na nossa live, eu estou bem feliz, tá? Já estou bem contente porque fazer uma brincadeira. Estou bem contente porque eu vi uma postagem no Face que dizia assim, e o medo de entrar numa live e só ter tu? Eu fiquei pensando, se não tiver ninguém, não tem problema, eu vou conversar com o Leandro, que eu adoro. Estou bem feliz que vocês estejam aí, gente. Então, assim, a educação sexual, essa falta de entendimento desses dois conceitos, sexo e sexualidade, deu todo esse impedimento desse trabalho. Porque as pessoas, né, que não têm o esclarecimento, que não têm conhecimento, entendimento do que realmente é um trabalho de educação sério, comprometido, né, com o desenvolvimento das crianças, dos jovens, né, adolescentes e adultos, eles foram construídos dessa forma. Vamos lá pensar como é que foi a nossa sexualidade desde a infância, adolescência, fase adulta. Como foi? Quem falou conosco sobre as questões da sexualidade? Gente, não é só questão de sexo. Sexualidade, é tudo. Como eu me relaciono. Então, assim, a gente vai trabalhar diferentes, né, valores, né, a questão do amor ao próximo, do respeito. Como? As emoções. As emoções, exatamente. Como o respeito ao outro, as diferenças. Então, tudo isso é sexualidade. Então, assim, se ninguém fala conosco, né, com as questões relacionadas à nossa sexualidade, e aí inclui também as questões sexuais, né, tudo isso, nós não vamos falar nunca. Por quê? Nós aprendemos que não se fala nesse assunto. Se não se fala nesse assunto, é um tabu, é feio, é pecaminoso, é algo cheio de mitos. Poxa, não vou falar, né? Eu gosto muito no dia de hoje ainda é bem complicado, né? Muito, ainda é muito. Ainda mais nesse cenário. Exatamente, assim, ó, faz mais de 20 anos que eu falo sobre esse assunto e eu vou dizer, parece que eu tô repetindo e não saio dessa repetição, né? É um retrocesso, a gente poderia estar avançando com outras abordagens e não, a gente veio esclarecer o que é sexo, o que é sexualidade, qual é o trabalho da educação sexual, o que os professores devem abordar, então a gente faz mais do mesmo durante todos esses anos, né? O que dificulta muito, mas vamos lá, né? Resistência sempre, né? Vamos batalhar e vamos continuar entrando, acreditando nessa educação sexual que busca o quê? O bem-estar, né? Que busca o bem das nossas crianças e dos nossos jovens. Busca trazer informações. Exatamente, nós precisamos, e hoje é repleto de informações, então nós temos muitas informações hoje, né, com a internet, então as crianças já estão ali dominando as ferramentas, entram em sites que não deveriam ser, né, que são sites de adultos e assim por diante. Mas antes da gente entrar nessas questões, sabe, Leandro, eu gostaria porque assim, ó, me chegaram muitas questões, muitas perguntas, e acabam sendo perguntas repetitivas, porque é o cenário que a gente tem hoje, né? Os professores, eles continuam com receio de abordar a questão da sexualidade na sala de aula, né? Nós temos aí todo um padrão conservador, né, que dificulta esse entendimento, por falta de entendimento, né? Não. Eles tiveram essa formação nas suas famílias, continuam e não se abrem para realmente fazer
compreender o que é a sexualidade, qual que é o trabalho de educação sexual, né? Nós não vamos falar sobre o sexo para o ato sexual, não tem a ver com isso, né? Então vamos falar um pouquinho só da legislação, né? A educação sexual no Brasil, ela traz, né? Então nós vamos partir da Constituição Federal, né? Que ela vai dizer da necessidade do bem-estar, né? De salvaguardar a criança, o jovem, né, de preconceitos, né, de violências, e assim por diante. A Constituição Federal ela já te dá essa abertura, que é a nossa lei maior, né? Nós temos os PTNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que vai trazer a orientação, vai trazer o nome orientação sexual, porque ele já é de 96, né? Então, assim, antigamente, lá passado, utilizava-se o termo orientação sexual. Hoje, utiliza-se educação sexual, porque orientação sexual é utilizado para classificar, não classificar, denominar as orientações. Homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade. Então, e o que os PCNs vão nos dizer? Que a educação sexual ela deve ser trabalhada de forma transversal. Muito bem, Leandro, exatamente isso. E o que acontece? Nada. Nada. Ninguém trabalha, né? Para quem está ouvindo que não é da área da educação, quando a gente fala em transversal, quer dizer que vai perpassar por todas as disciplinas. Então, nós vamos falar de sexualidade em português. Como é que a gente fala? Na disciplina de português, por exemplo, eu quero falar de sexualidade na disciplina de português. Como é que o professor pode abordar? Boa. Pode pedir para fazer uma redação sobre algo que aconteceu, né? Um caso atual, né? Nós tivemos agora, por exemplo, recentemente, acho que foi dia 18, dia 20, 21, sei lá, por aí, o caso das 80 meninas, né? Meninas jovens, que relataram assédio e violência sexual aqui em Florianópolis, 80, gente, através do Twitter. Então, assim, o professor não pode pedir na aula de português para fazer algo sobre o tema? Pode. O professor de matemática não pode buscar dados estatísticos de gravidez, de qualquer coisa, o assunto pode trabalhar também. Não pode trabalhar a questão das emoções, não é sexualidade, assim, como eu estou me sentindo na aula de português. Sim. Então, assim, os PTNs vão dizer que, de forma transversal, os professores poderiam trabalhar, só que não há esse entendimento. Claro que sempre com raras exceções. Se eu estiver falando muito rápido, tu me diz, tá, Leandro? Não, tá tranquilo. Aí nós temos, né, tem a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que também vai trazer, que vai dividir por competências, né, para os professores, então é uma base, é um documento que legisla, né, as competências e os conteúdos a serem trabalhados durante, né, desde a educação básica, desde a educação infantil, né, ao ensino. Exatamente. E tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que está fazendo 30 anos aí, né, que ele é de 1990, então fez 30 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai falar, e é dever proteger a criança de qualquer mal, né, então ela precisa ser protegida. Então nós temos aí uma legislação, tem também os parâmetros curriculares do Estado de Santa Catarina, né, e também tem as leis municipais, aí a gente vai buscando. Então, assim, existe uma gama de documentos que rege e que apoia o professor. O professor só precisa saber que existem esses documentos e que ele sim poderá fazer esse trabalho. Sim. Aos pais e familiares que estão nos ouvindo. Gente, nós precisamos olhar pelos nossos filhos. Se nós não olharmos por eles, quem vai olhar? Nós precisamos conversar com eles, né? Então, se a gente for falar dos dados da violência sexual na infância, né? Da questão da erotização, da questão da pornografia, da questão... São tantas as questões
né? A gravidez na adolescência, né? As infecções sexualmente transmissíveis. São tantas as questões que nós precisamos orientar. E a violência sexual, né, como chamam também de abuso, eu gosto de usar a palavra violência, porque a violência ela vai abranger o abuso, vai abranger a exploração sexual, né? Então, violência sexual, nós utilizamos a violência, nós, enquanto pesquisadores da UDESC, né, utilizamos essa nomenclatura e outros também, óbvio. Então, assim, e quem são esses violadores, né? Quem são esses abusadores? Quem são? Geralmente são parentes, são amigos, são pessoas de casa, né? E que nós precisamos estar atentos a isso. E essa orientação, até passando por aí, ela muitas das vezes está na educação que nós damos, né? Na questão do machismo, né? Do homem poder tudo. Então, assim, há mulheres violentadoras? Também há. Também tem mãe, também tem vó. Mas é uma parcela muito pequena, tá? Tá ali pelos 2%, enquanto que a quantidade de homens, né, que são violentadores, então é muito maior, né? Aí 98% são homens, mas tem também mulheres, né? Em casos assim. E essas visões generalizam e respingam em nós, educadores homens. Quando atuamos na educação infantil, né, as famílias têm essa visão distorcida, mesmo não conhecendo, já ficam com o pé atrás, né? Isso também muitas pesquisas trazem esses apontamentos. Tem até Exatamente. pesquisa que diz que eles têm menos medo de professores que sejam homossexuais do que um professor hétero, né? Que eles se sentem mais confortáveis. Então é bem pertinente também essa questão, né? Muito pertinente. Leandro sabe que em Portugal, né, eu fiz os meus estudos lá, então eu morei quase 8 anos lá, fazendo doutorados, pós-doutorados, e tinha uma brasileira, Amanda Rabelo, que fez uma pesquisa justamente sobre isso, né, a questão dos homens na educação infantil e também no ensino fundamental. Isso eu estou falando de 2010, por aí, 2008. E ela fez em Portugal, diferentemente daqui, há muitos homens na educação infantil e no ensino fundamental. E eles são muito valorizados, muito valorizados. Aqui já é mais difícil, né? Até por todas essas questões que tu colocou, que não deixam de ser preconceituosas, machistas, né? Carregadas também de tabus que precisam ser desconstruídos, né? E quiçá, né, que nós possamos ter mais homens aí na educação infantil, no ensino fundamental. Deixa eu ver. Então, muitas são as perguntas, né, na infância. E depois o Leandro vai falar um pouquinho sobre as fases, né? As crianças, elas têm várias fases. Freud vai dividir essas fases, e o professor Leandro vai falar para nós. De repente, tu já fala, Leandro, depois a gente entra para algumas outras questões, pode ser? Sim. Até tem a minha tia tá na live, ela trouxe ali que é importante, né, essa questão da gente falar sobre as violências, até porque nesse período de isolamento, a violência contra a mulher está aumentando, as violências com as crianças também devem estar aumentando, e pelo fato do desconhecimento, acabam ficando, né, por ali e vai acontecendo, né? A gente precisa cada vez mais estar trazendo essas informações, né? E que falar de sexualidade não é falar do sexo no ato, né? Sim, isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente alinhou em falar sobre a sexualidade na infância, eu vejo a necessidade que a gente tem que compreender que a infância é o período do crescimento que vai do nascimento, à puberdade e à fase adulta, né? E que no Estatuto da Criança traz que são pessoas consideradas crianças com até 12 anos incompleto. A primeira infância de 0 a 3, a segunda infância de 3 a 6 e a terceira infância de 6 a 12, e depois vem a fase adulta, a puberdade adulta, né? E como a professora falou, né? Quando nos referimos ao sexo, a gente está falando da parte biológica. A sexualidade, como o Perovano diz, é algo que vai além do ato sexual, né? Ele é assinalado pela ciência, pela cultura, pelos afetos e pelos sentimentos.
Isso Sim. não sou eu que digo, são pesquisas que apontam, né? Então, e como o PCN traz, como a professora falou, a sexualidade, ela nasce com a gente e vai até o final da nossa vida. Não tem como a gente, que nem a professora doutora Sônia, que a professora sempre fala, diz, que não tem como a gente, por exemplo, entrar dentro da sala de aula e deixar a sexualidade fora. Não tem como, né? Então, a sexualidade, ela vai estar presente no nosso cotidiano, nas nossas vidas, né? E quando a gente diz que vai trabalhar ou falar sobre sexualidade, tem essa associação, sim, das fantasias eróticas e o ato sexual, infelizmente, né? A gente precisa desenvolver trabalhos, projetos que dialoguem sobre essas questões para que as pessoas possam estar mais informadas e compreender sobre a questão, principalmente dos conceitos, né? Porque estava lendo ali das fases, às vezes os professores trabalham, querendo ou não, uma questão da sexualidade, mas pelo fato de falta de formação, de conhecimento, nem sabem que estão trabalhando aquilo ali. Eles fazem um trabalho, mas eles não sabem que é aquilo. Eles associam com outro trabalho, outros objetivos, né? Então, Freud traz, assim como o Piaget trouxe, as fases de desenvolvimento, Freud também, nos seus estudos, descobriu isso, né? Então, essas fases se chama desenvolvimento psicossexual da criança, né? Então, ela tem, no primeiro momento, a fase oral. Não dá para dizer mais ao certo a questão da idade, assim, que nem do Piaget, as crianças hoje estão tão mais evoluídas, né? Que a gente não tem como determinar uma idade certa ali, né? A fase oral, ela se dá, aqui no estudo de Freud, que é de 0 a 2, né? Essa fase oral, que no caso seria a fase da sucção e a fase oral canibalística. Essa fase oral da sucção é aquele momento que a criança sente o prazer de estar saciando a sua fome, né, pela mama da mãe, né? Aquele ali já é um momento do prazer, é um momento de sexualidade, é um momento que ela sente prazer de botar outros objetos na boca, né? Então, tudo isso é obtido nesse primeiro contato, né? Isso também é sexualidade. E quando a gente fala na questão canibalística, né? Os estudos deles apontam que é quando a criança começa a morder, os dentes estão saindo, que elas conseguem ter o prazer de morder, de quebrar, naquela fase ali né? Aquela coisa estiga. Então, é uma fase da criança que está passando nesse momento, né? Então, isso que é a sexualidade. E ela vem permeando por várias etapas. Então, a partir desse primeiro momento foi a fase oral. Aí depois ele adentra na fase anal, que é do 2 a 3 anos, é o que ele estipula, né? Que é o momento que a maturação do controle neuromuscular sobre os enfictérios, que no caso é quando a criança está naquele período de desfraude, quando ela consegue já ter o controle de poder evacuar sozinha ou ter o mesmo prazer de segurar, ela já está nesse controle de conseguir compreender que ela já pode ser mais, ter mais essa autonomia nesse momento, né? É um momento também de birras que elas fazem, né? São momentos de testar limites, que elas estão começando a se testar, estão começando a conhecer. Né? Isso, no caso, seria a fase anal que Freud explica. Leandro, seria importante colocar que quando a gente fala, né, das fases, e tu estás falando de prazer, esse prazer é um Sim, prazer gostoso, né? Quando eu como alguma sim, coisa, sinto prazer porque eu gosto daquilo, né? Quando eu dou uma faço, né, com uma coceirinha eu coço, eu sinto prazer. Então não é um prazer exatamente. erotizado, como a gente É, chama. é bom, bem lembrado, né? Que não é um prazer de erotização, né? Ainda tinha uma professora no estágio que ela falava que assim, foi um momento muito prazeroso para as crianças. Ela falava, tu não pode botar que é prazeroso, tu não sabe se a criança sentiu prazer naquilo, né? Então, alguns verbos assim a gente foi acabando cortando por causa dessas explicações, querendo ou não faz um pouco de sentido, né? Eu não posso Sim. dizer, afirmar pela criança. Então, depois da fase anal, ele vem com a fase fálica, né? Que seria a fase de 3 a 6 anos, né? É uma fase que é direcionada às curiosidades daquela criança. É um momento que elas vão querer saber o porquê de tudo. É um momento que vai acontecer delas
descobrirem as suas partes, seus órgãos genitais, o pênis, a vulva, são os momentos que elas vão se tocar, mas não num olhar erotizante, né? É um olhar de descoberta, é um momento de descoberta, né? É uma fase também que vai ter uma disputa de se for, né? Geralmente estuda a ponto de meninos ter ciúmes da relação da mãe com o pai, é uma questão de território. Acho que isso também é bem interessante, né? Então, isso também ressalta nessa questão. Então, eles também querem saber de onde vêm os bebês, porque não vem da cegonha. Eu, particularmente, apesar de estar estudando sobre a questão de sexualidade, de gênero, ainda fico um pouco assim, como vou falar, né? Mas hoje, né, a gente já vê que tem bastante histórias, né, Pipo, Fifi, de onde viemos, que depois eu vou falar para vocês que a gente pode estar fazendo com as crianças, a gente pode estar explicando de uma maneira mais saudável, né? E não dizer que é da. Sim, bacana. E que não adianta a gente fantasiar que vem de uma cegonha, porque não vem. E depois que a criança crescer, hoje em dia temos a internet, elas vão descobrir a sexualidade por outros meios, infelizmente, né? E depois desse período da parte fálica vem o período da latente, né? Que eles falam latente ou latência, que é da faixa etária de 6 anos a 12, né? Que são um período que é nessa fase que a sexualidade ela dá uma, como posso dizer, que ele diz que ela para, né? Ela não avança, né? É uma fase que a sexualidade, entre aspas, ela é abandonada. Ou seja, é nesse período que a sexualidade ela não vem só nessa questão de desejo, ela vem nas atitudes, né? Na questão quando sente vergonha, né? De uma parte de se reconhecer para eles é tudo novo, né? Se a professora Sim. tiver como contribuir também nessa questão, né? Eu acho que é bem isso que é importante falar, né? Dos desejos, né? De um período que os desejos eles não são resolvidos, né? E depois vem a outra e última fase, que é a fase genital, que é da puberdade, né? Que é após os 12 anos, que é ao longo da vida, né? É um período que o desejo se aflora, né? E retorna para os órgãos, né? Para as genitais também. Então, nesse momento, já acho que já pode entrar também a questão, que nem no ensino médio fala sobre sexo, sexualidade, mas a questão reprodutora. Então, é nesse momento que entra esse assunto, né, que geralmente os professores de ciências vêm geralmente abordando, né, a questão da sexualidade na viés da parte da reprodução, né? Então, nesse período, o desejo deles se torna por outra, já é outra fase, né? Já também torna a questão de erotização também, né? Nem sempre, porque a sexualidade não é só isso, né? Mas é nesse momento que eles também vão se descobrindo nessa questão. É nesse período que eles vão descobrir que a sexualidade, que dentro da sexualidade, né, daquele círculo, tem o círculo aquele círculo que vai dizer o que que é o sexo, né? Eu acho que É, isso é bem importante da gente compreender, que são as fases. Assim como a gente compreende as fases do desenvolvimento de Piaget, nós, como educadores e educadores sexuais, famílias, precisamos também, pelo menos, ter um pouquinho desse conhecimento para poder trabalhar essa questão da sexualidade, né? Até para ter um diálogo com a família. sim. O que é mais importante é assim, uma compreensão geral numa forma simples, né? Nós somos seres sexuados, como o Leandro bem colocou. Então, Sim, onde eu for, a minha sexualidade vai junto. As crianças, da mesma forma. Então, a nossa sexualidade é desde a hora que nós nascemos até na hora que nós morremos. Então, todos somos seres sexuados. Essas fases da infância é simplesmente mais ou menos uma divisão que Freud fez para que nós possamos perceber que as crianças vão se desenvolvendo, né? E com elas o corpo vai se desenvolvendo. E aí são outros gostos, outras atitudes, outras relações, outras ações, que é normal. Então, assim, é normal, tudo é normal. A criança não nasce com malícia, né? A né? criança não nasce. Então, quem cria esse estado, né, de erotização e de malícia é o adulto. É o adulto e depois vem também, as crianças também vão buscar e vão encontrar, seja de uma forma esporádica, né, sem querer, na internet, ou Sim, em amiguinhos, ou em salas de aula.
É importante dizer aqui para as famílias que estão me ouvindo, eu gosto, já deveria ter dito isso no início. Não tem receita pronta. Não tem Não. para tudo, não tem receita pronta, gente. Não tem. Então, assim, ó, eu parto do princípio que a sexualidade, para que nós possamos trabalhar a sexualidade de forma intencional, não é? Abordando o tema, porque ela acontece. Sim. Se nós falarmos ou não com a criança, ela vai acontecer da mesma forma. Agora, de uma forma intencional que seja abordada, é importante compreender, e me fugiu a palavra aqui, fugiu o pensamento, vamos ficar lá de novo, vamos ver onde é que eu parei. Mas eu queria dizer assim, que essas questões, o mais importante agora voltou, da sexualidade, é o diálogo. Então, nós Sim. precisamos perceber, e na infância, falando aqui da infância, aproveitar os momentos para se abordar. Né? Então, assim, não tem receita pronta, ok, não tem. Não vai ter uma cartilha que vai dizer como é que eu tenho que fazer com meu filho, com meu aluno, não tem. Né? Então, a gente já sabe que tem um respaldo na legislação para abordar, os professores precisam até para fazer um trabalho com as famílias. E é importante também que o trabalho da educação sexual, ele seja com as famílias, a escola com as famílias. Eu parto do princípio que ela deveria ser um tripé. Como? Né? Então, assim, nós já vimos que a sociedade, de uma forma geral, nunca abordou a questão da sexualidade, com as exceções, né? Sexualidade ainda é um tema tabu. E há a confusão entre sexo e sexualidade, ok. As universidades, com raras exceções, abordam a temática. Hoje já tem um pouquinho mais, mas muito pouco. Nós estamos num processo aí de retrocesso, né? De conservadorismo, né? Contexto atual que a gente está vivendo, que não se fala, enfim. Então, se as famílias não falam, se as universidades não formam profissionais para falar, como nós poderemos ter uma sociedade diferente? Nós temos aí casos aumentando de violência na infância, violência sexual, violência doméstica. Nós temos dados altíssimos, né, das infecções. Nós temos dados altíssimos de gravidez na adolescência. Eu, no ano passado, fui dar uma palestra em São José, numa escola grande, não, na Palhoça, desculpa, uma escola grande, para professores. Fui dar um curso durante um dia. 4 adolescentes grávidas aquele ano e uma criança de 10 anos grávida. 5 num ano. Eu olhei para eles e eu disse, algum problema tem aqui, né? Não se Sim. está trabalhando nada. Então, assim, como é que faz? Nós Não queremos que tem a nossa... formação, né? Não tem uma abordagem. Então, assim, como é que a gente faz para orientar essas crianças para quando chegarem na adolescência terem responsabilidade sobre os seus atos, conhecimento sobre o que estão fazendo, não é? Então nós precisamos abordar desde cedo. E como é que a gente Sim. aborda? Se não tem uma receita, é através do diálogo. Então nós precisamos criar oportunidades. Tá. A sociedade não aborda, as famílias não abordam, as universidades raramente abordam, né, com exceções, como eu já falei. Como é que os Sim. pais, famílias vão falar com as crianças? Eles não sabem. Eles não sabem. Agora, é importante também colocar que tudo bem, eu não preciso saber. Vou dar um exemplo. A criança de 4 anos pergunta, para que serve essa camisinha? Preservativo, né? Mamãe, É um para que serve? balão, eles vão dizer. É um balão, mas ela tá fechada. O que que é aquilo? Para que que serve? Eu não sei. Como é que eu vou explicar para a criança, né? Então, de acordo com a idade, você vai devolver a pergunta para essa criança. Mas por Sim. que que você quer saber onde você encontrou essa camisinha, né? E de acordo com a idade, você vai explicar. Bom, ela me fez a pergunta, mas eu não sei explicar. Tudo bem, ok. Diga para ela que você não sabe. A mamãe, nesse momento, não sabe te explicar sobre isso. Eu vou buscar algo para te mostrar, vou buscar um livrinho para ler, né? Essa situação do preservativo é mesmo para todas as perguntinhas. Como
Como eu nasci, mamãe? Eu vou lá, eu vou buscar um livrinho, eu não tenho na hora, mas tem na internet, gente. Tem Então, assim, bastante. eu vou pesquisar, eu vou perguntar para quem eu acho que sabe, mas eu, enquanto mãe, pai, qualquer familiar, eu tenho a obrigação de dar respostas de acordo com a idade de uma forma sucinta. O mesmo são os professores. Nós, enquanto pais e professores, nós somos sempre credíveis de informação. É conosco que as crianças precisam aprender. Nós somos o referencial para elas. Nós não nos mostrarmos, né, abertos para responder o que elas perguntam, o que elas anseiam, elas vão buscar em outro lugar. Sim. E esse outro lugar nem sempre é o melhor, né? Geralmente não é, porque se não é com a mamãe e com o papai, não é com o professor da escola, é com quem? E aí complica, né? Isso é da mesma forma para crianças que estão em casas de acolhimento, então tem que ter profissionais responsáveis, crianças que moram com a avó, né? Com dois pais, com duas mães, é igual, sabe? Todo. Exatamente. Até porque família hoje, né, abordando, essa é uma outra temática da É outra sexualidade. temática. Então, deixa eu ver onde é que está meu livrinho aqui, ó. Esse é um livro português, mas também tem no Brasil, famílias, né? Os diferentes tipos de família. E se nós abrirmos aqui, só que o meu cachorro, o cachorrinho do meu filho detonou, mas está colado, nós vamos ver que nesse livro aqui, os diferentes tipos de família, vai abordar a família de acolhimento, que é a família do coração, a família homoafetiva, né? Com dois pais, duas mães, a família monoparental, a família tradicional, a família, a grande família, que ela mora com a avó, com o tio, há Sim. diferentes tipos de família. E ainda vão reclamar das famílias, por exemplo, homoafetivas, não tem família. Como vai abordar isso? Então, o professor, veja comigo, Leandro, imagine na sua sala de aula. Você vai fazer uma roda com as crianças, vai sentar no chão com as crianças e vai pedir para cada uma dos seus alunos descrever a sua família. Aí a sua aluninha vai dizer, eu tenho dois papais. O outro vai dizer, eu tenho duas mamães. O outro vai dizer, eu não tenho mãe. Eu Não tenho tenho mamãe e pai. papai. E assim vai. Mora com a avó. Exatamente. Vai ter aquela que vai dizer, eu tenho um gatinho e um papai, um cachorrinho, porque eles também entram na família, né? Os animais de estimação. Então, assim, nós, enquanto educadores, como não vamos aceitar todas as famílias que estão na sala de aula, gente? Não é possível. Quando eu não aceito uma família homoafetiva, eu não aceito aquela minha criança, é a família dela. Interessante que esse livrinho, ao final, ele pede para descrever não, desenhar como é a sua família, ao final, né? Então, cada criança vai desenhar a sua família. Então, o E professor... isso reflete também hoje nas festas de comemorações do Dia das Mães, do Dia dos Pais. Hoje estão optando pela festa de Quem Cuida de Mim, né, para que possa atender todos esse público, né, todas essas famílias, né? Porque a família hoje não é só constituída pelo homem e pela mulher, né? É que nem a Exatamente. professora falou. Exatamente. Então, a gente tem progressos aí, né? Quando a gente consegue Sim, ampliar esse horizonte, né, de família. O que é família, né? Não é mais papai, mamãe e dois filhinhos, né? Então, nós é temos aí verdade. um leque de questões, né? Então, assim, as situações, elas vão sendo apresentadas, né? Esses dias eu ouvi uma professora falando, eu apresentei que a menina tem perereca. Aí daqui a pouco vai trabalhar os animais, aparece a perereca. Gente, a Sim, perereca vulva e a perereca bicho. Querem dar um nó na cabeça da criança, né? da criança. Pode E, esse, ser. e eu estava Ou lendo então, também desculpa, prof, mas teve um relato que como é tão importante a gente falar o que que é o pênis, o que que é a vulva. Porque uma criança, que né, a professora sempre faz aquela brincadeira de tantos adjetivos que tem, né? Da vulva, do pênis, do pinto, da perereca. E a criança falou para a professora, o tio lambeu meu biscoitinho.
E a professora não fez nada para ela, ela entendeu que o biscoitinho era o biscoito e assim foi. E a criança foi repetindo, até que descobriram que o tio, né, e o biscoitinho, no caso, seria o pênis da criança. E era que o tio estava violentando essa criança, né? Então, se a criança não sabe o nome e a gente for botar outro nome, né, dizer que é o biscoitinho, a gente não vai se associar, nem a criança vai se reconhecer, nem vai compreender o que que é, né? Então, a gente também Exato. tem que estar atento da forma que a gente aborda, da forma que a gente fala, porque a criança também tem que compreender. A criança não é só um sujeito que só vai receber e receber informações também, né? Sim, Ela vai te exato. trazer e a gente tem que sempre observar. A professora Eliane Maio, ela fez a tese de doutorado pesquisando em 5 capitais brasileiras, né? Isso acho que faz uns 10 anos, mais ou menos. Acho que foi 2008, né? 2008. Um pouquinho mais. Em 5 capitais brasileiras, o nome para o órgão sexual masculino e feminino. Então, era o nome que os professores, as pessoas davam para pênis e vulva. Gente, foi tanto nome, tanto nome, tanto nome. E quando eu li, eu disse assim, o povo brasileiro é muito criativo, né? Sim. Então, você prefere criar nome do que dizer, olha, isso aqui é a vulva, isso aqui é o pênis. Menina tem vulva, menino tem pênis. Eu tenho braço, eu tenho vulva, eu tenho... Tem? Sabe aquela Sim. musiquinha? Eu vou contar uma historinha aqui. Eu não tô conseguindo ver as horas. Se tu puder, depois me avisa Faltam, acho que 12 minutos aqui no meu relógio para acabar. para acabar. Mentira! Assim rápido? Sim, Gente, não me é dê. 7h48. Tá. É que nem eu falei, a live a gente vai conversando quando vê o tempo está extrapolando. Mas A se o pessoa. pessoal estiver interagindo, a gente termina, qualquer coisa a gente termina essa, salva, e a gente pode dar uma continuidade até finalizar, fazer as considerações finais em outra. Fica a seu Não, critério também. a gente faz uma outra outro dia, pode ser? A gente deixa o Então pessoal pode ser em também. vontade, né, para fazer no Curioso. curioso. Vou contar bem rapidinho essa história e tu me avisa para terminar antes, tá? Pra gente poder Sim. se notar. A minha sobrinha tinha 3 anos de idade, hoje ela está com 14. Não sei se ela está aí porque eu não estou conseguindo ver. Eu fui dar uma aula, né, sobre o corpo humano, no NDI aqui da UFSC, que ela fazia parte. Ela chegou, me apresentou, a tia Grazi veio falar do corpo humano. E eu já tinha combinado com a professora, tudo certinho, como é que ia ser. Eu estava na rodinha no chão, 3 anos de idade, gente. Ah, o que vocês sabem do corpo humano? Ah, a cabeça, a barriga, o braço, eles foram dizendo. Pelas tantas, uma das amiguinhas dela disse, e a vulvinha? A minha mãe quer que eu chame de vulva, mas como eu sou pequenininha, é vulvinha. Daí, a outra criança, que depois eu até fiz o encaminhamento, porque eu desconfiei de falta de audição, alguma dificuldade. Uvinha, a criança, uvinha. Aí a professora mostrou no quadro, só para ver a letrinha, que era diferente, porque 3 anos, né, não tem Sim. essa ideia. Mostrou V e U. Aí eu assim, pois é, a menina tem vulvinha. E com a bonequinha eu mostrei onde que era a vulvinha. Vocês sabiam que nos livros, tinha um livrinho assim infantil, né? Como eles não sabem ler, no livrinho aqui tá dito, ó, vulvinha, vulva. Como é que é carinhosamente chamado na tua casa? Aí as crianças começaram, pepeca, popoca, techeca, entendeu? E aí foi dando os nomes, as crianças foram dando os nomes que carinhosamente eles usam na sua casa. Pode usar esses nomes? Não tem problema. Cada um vai educar da forma que quer. Agora, é importante que o seu filho saiba, quando é vulva, sabia, tem um nome lá no livro, e se chama vulva, mas pode ser pepeca, popoca? Pode ser. Daqui a pouco, só que essa criança é filha de ginecologista. Ah, E a mesma coisa depois para o pênis. Então, aconteceu da mesma forma, né? E a gente fez isso. Depois a gente foi brincar com as bonecas, que estavam sem roupas, já tudo programado. Depois eles foram com a argila fazer o corpo humano, a argila. E por final, no final, a professora que tocava violão cantou aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, não é? Então, só que essa musiquinha não inclui os órgãos genitais. Pula, como se nós não tivéssemos.
né? Como se fosse algo Assim, feio, que não e fala, né? assim é com, e assim é com os brinquedos na educação infantil. A gente precisa levar bonecos que as crianças possam se reconhecer. Não adianta levar um boneco que não tenha nenhuma parte, porque a criança não vai se sentir inclusa naquilo, ela não vai se reconhecer, né? Não adianta. Eu vejo desse lado também. Sim, É exatamente. importante. Os meus bonecos, primeiro eu não tinha boneco. As minhas bonecas eram todas assexuadas, não tinham, né? Então, o Sim. professor da educação infantil, ele pode cantar, né? Como é que era mesmo? Cabeça, ombro, bunda e É. pé. Cabeça, ombro, pênis e pé. Então, incluir os órgãos genitais na brincadeira, na música, porque faz parte do nosso corpo, né? E tu Então, vai isso estar trabalhando, e tu vai estar trabalhando a educação sexual, né? Querendo ou não. Tu vai estar trabalhando, porque muitas vezes perguntam como é que a gente vai abordar essa temática. Gente, não é um planejamento específico para aquilo, é que nem a gente falou no início, é um tema transversal, ele vai permear todas as áreas de conhecimento, e nesse momento eu estou trabalhando, a partir do momento que eu disponibilizo um boneco para a criança que ela tenha vulva, o boneco tem um pênis, eu estou possibilitando que a criança se reconheça, que a criança conheça o que é, né? O toque, quem pode me tocar ou não, por meio de histórias, né? Que fica aí a sugestão de Pipo e Fifi, que tem em PDF disponível, que vai trazer isso, né? De quem pode me tocar ou não, né? Como a professora falou, mesmo. não é uma receita pronta, mas aos poucos tu vai tendo o diálogo e a criança também vai compreendendo. A gente às vezes tem a mania de subestimar as crianças, né? E elas também são bem ligadinhas. Estão, e quando ela não consegue, né? Se ela faz uma pergunta e vê que você está enrolando para responder, né? Ela dá um Ela jeito tem que de. ir outro lugar para perguntar, né? Agora, Sim, o que os pais precisam perceber é a idade da criança e responder na medida do que ela perguntou. Você não precisa ir além do que ela perguntou e sempre devolver a pergunta: ah, onde você ouviu isso? O que você gostaria de saber? O que você sabe sobre isso? Então, devolva a pergunta para a criança, tente compreender melhor, não é? Para poder depois dar a melhor resposta de uma forma sucinta aqui. E sim, à medida que elas vão crescendo, você vai ampliando as suas respostas, né? Bom, eu teria muitas histórias aqui para contar, muitas coisas para falar, mas é tão pouco, sim. né? Que a gente não consegue. Então, É, assim, tem é oito uma outra vez. minutos. Quanto? 8 minutos para Então, finalizar. a masturbação da criança. Existe masturbação? Existe isso? Existe. É, Existe, mas daí o adulto que olha não tem um olhar de erotização, né? E que nem numa pesquisa de Nunes, ele diz que tem professoras que dizem que aquilo ali é ser vergonhice da criança, né? E que umas palmadas que resolveriam, e assim vai, né? Então a gente tem que ter a compreensão. Por isso que a gente trouxe essa questão da parte psicossexual, porque aqui tem muitos educadores que precisam compreender isso, né? Que é um ato sim, natural. Assim como sim, nós adultos também sentimos necessidade de algumas coisas, as crianças também, ainda mais no período que elas estão se descobrindo, né? A gente também tem que exatamente. ter um olhar sensível na criança. Sim. Então, a masturbação infantil, gente, é algo natural, como o professor Leandro acabou de falar, só que não é erotizado. Eles não têm a malícia, eles não têm a erotização, né? Só que o professor e o familiar têm que ficar atento. Por exemplo, eu tive uma aluna, quando eu fui professora de educação infantil no Coração de Jesus, que ela ficava roçando a vulva o tempo todo no trepa-trepa. Então, Hum, a criança passava todo o intervalo do parque, todo o período do parque roçando. Quando a criança deixa de brincar com os amiguinhos, quando a criança deixa de comer, quando a criança fica diferente, ela mudou de postura, opa, o que está acontecendo? O que tem pode ter alguma por coisa. trás dessa criança, tá? Então, como a gente está finalizando, eu vou dizer, essa criança do trepa-trepa foi acionada a psicóloga da escola para poder, né, observar essa criança. Ela tem que ser observada para ver se ela não está sendo violentada. Ela pode ter uma infecção urinária, alguma coisa, né, que está incomodando, ou simplesmente ela está tendo um prazer ali, como uma cócega. Né? Eu estou aqui, um bichinho mordeu, eu vou coçar e isso me dá prazer. É esse o prazer da criança, né? Então a gente Sim. tem que ter atenção aí.
No caso dessa criança, os pais estavam no processo de separação, então era uma questão psicológica. Então nós temos que estar atentos, né, às modificações, seja a criança da educação infantil, né, como uma criança maior do ensino fundamental. Eu acho que seria isso, né, Leandro? A gente teria muito mais Então, para falar. vamos encerrar com um gostinho de quero mais, né? Para a gente poder fazer uma próxima live futuramente, né? Tenho muitas histórias para contar, gente. Vocês não têm noção, porque eu dei formação para Portugal inteiro, eu viajava muito, cidade da mãe Portugal, né? Se tiver alguém aqui me ouvindo, eu espero que sim. É, do tamanho de Santa Catarina, né? Em questão territorial, eu viajava por todas as cidades, eu via para dar formação aos professores. Eu tenho tantas histórias de lá e daqui que daria para contar muito e vai ser um prazer que a gente possa repetir, né? Num outro Sim. momento. Quero agradecer a Então, presença de todos vocês que estão nos ouvindo. Espero que tenham gostado, e espero encontrá-los novamente. Então, assim, ó, a proposta da educação sexual é de contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar das nossas crianças. Nós precisamos dialogar sobre o assunto. Se nós não dialogarmos, nós não conseguiremos, não é, protegê-las, como bem diz todas as legislações brasileiras. É isso? só para Leandro, ressaltar que teve ela é doutoranda da UDESC também, né? Conhece a professora doutora Sônia Márcia. Ela disse que, segundo a Polícia Civil no estado de Santa Catarina, agora em 2020, já aconteceram 165 estupros vulneráveis, né? Então, olha a importância da gente estar discutindo, porque nesse momento, né, tem uma criança que, infelizmente, pode estar sendo violentada, né? E a gente exatamente, tem pode ser que... um filho nosso, um aluno nosso, não é? Então a gente Sim, não pode fechar os olhos para isso. Leandro, né? querido, Então, quero agradecer obrigada. mais uma vez, né? Foi um prazer estar aqui, sim, porque eu gostei, né? Eu me senti feliz aqui, né? E isso faz parte do meu interior, em dizer que eu posso afirmar que eu tive o prazer de estar conversando com a professora. É um desafio? É. Não falei muito? Não, eu estou começando agora na área. Quem sabe daqui uns 3 anos eu posso estar contribuindo um pouco mais, né? Mas essa troca de diálogo da gente estar conversando foi muito rica, tá? Mais uma vez, Querido, obrigado. eu aprendo muito contigo. Então, assim, ó, tu tem sido meu assessor aí nas redes, em tudo. Então, olha, sexualidade, nós vamos fazer aqui uma parceria, o aprendizado vai acontecer sempre, porque eu me considero uma eterna aprendiz. Então, nós precisamos aprender, estamos aqui atentos para aprender. Obrigada, eu Sim, adorei. Boa obrigado. noite a todos. Boa Se ficou noite. alguma questão, nós vamos procurar responder depois, tá? E Divulguem acompanhe essa nossas redes live para sociais poder. Como? e observe nossas redes sociais, né? Que tem bastante conteúdo, principalmente da Prof, né? E o pessoal está pedindo para deixar salve a live salva também, lá no Já vou IGTV salvar. depois. Encerrar para a gente não perder. Gente, boa noite. Boa noite para Isso. todos. Tchau. Tchau.